Eu não sei com que frequência você costuma frequentar espetáculos, shows, teatro, cinema. Eu não sei com que frequência você faz essas coisas. Mas uma coisa eu sei, que quando você, assim como eu, frequenta uma casa de show, de um espetáculo, onde vai haver uma encenação no palco, nós não ficamos olhando para os lados, nós não ficamos prestando atenção em quem está atrás de nós, nós não ficamos atentos ao pessoal que trabalha atrás do palco, nós prestamos atenção no que está acontecendo no palco, não é verdade? Nós ficamos com os nossos olhos fitos ali no palco, na pessoa que está debaixo do holofote, naquilo que está acontecendo. E nós deixamos que tudo que está acontecendo ali faça parte do espetáculo, a música, as luzes, a interpretação, o que quer que haja lá. E nós ficamos atentos olhando para aquilo. Eu estou dizendo isso para você porque quando nós lemos o milagre da primeira multiplicação dos pães, todos nós rapidamente prestamos atenção no milagre em si. Não é verdade? Nós prestamos atenção naquela multidão sentada que Jesus faz com que eles se assentem. Nós prestamos atenção no que Jesus vai fazer e ficamos atentos à maneira como o pão vai se multiplicar e os peixes. E nós ficamos pensando, poxa, será que o cesto ele automaticamente começa a ter os seus elementos multiplicados? Ou será que, pelo contrário, à medida que um peixe sai, 2 novos peixes brotam na cesta? Será que o pão, quando Jesus tira um pão, 3 novos pães surgem dentro da cesta? Ou Jesus vai fazendo a multiplicação de 1 a 1, tira um, brota mais um? Como que será que isso acontece? Nós ficamos com os nossos olhos fitos no milagre, não é verdade? Mas a proposta que eu quero trazer para vocês hoje são lições dos pães e peixes. É a lição que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que nenhum de nós normalmente presta atenção. Como eu disse, no espetáculo nós ficamos com os olhos no palco, esperando que o ato comece. E estamos aqui, eu quero trazer você agora, como se nós pudéssemos nos teletransportar para aquele lugar e para aquela época. Estamos lá, de um lado os discípulos, desse lado aqui Jesus, e logo mais à frente toda a multidão. E vocês estão todos olhando para a multidão, esperando que alguma coisa aconteça. E aí eu convenço vocês a olharem numa outra direção comigo. E eu digo, pere só um pouquinho. Não olhe para a multidão, olhe para o que está acontecendo aqui. Olhe para o que Jesus está fazendo aqui. E preste atenção na lição que Jesus está trazendo aos discípulos. O verso de número 16 diz assim: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. A primeira coisa que Jesus está ensinando para aqueles discípulos, que são seguidores dele, são discípulos dele, é que aquele que se diz discípulo de Jesus, aquele que se diz cristão, precisa entender que o objetivo do ensino de Jesus é que os seus seguidores, os seus alunos se tornem seus imitadores. Se você não entender isso, corre o risco de você perder completamente noção do que está acontecendo. Você está olhando para o lugar errado, você está na expectativa do milagre. Mas o milagre, acredite no que eu vou dizer para você, conquanto seja importante, fantástico, mas o milagre, comparado com o que Jesus está edificando aqui, é nada. Comparado com o alicerce que Jesus está estabelecendo aqui, o milagre é nada. Jesus está dizendo para os discípulos que se vocês são meus imitadores, vocês precisam, se vocês são meus discípulos, vocês precisam ser meus imitadores, precisam fazer como eu faço. Olha só, vamos imaginar aqui um bate-papo um pouco antes da multiplicação dos pães. Estão lá os discípulos apreensivos, um olhando para o outro, o que será que Jesus vai fazer?
como é que Jesus vai alimentar essa multidão? Aí Jesus vira para os discípulos, isso aqui sou eu conjecturando, tá bom? Jesus vira para os discípulos e fala assim, presta atenção numa coisinha aí. Multidão, aguarda um minutinho aí. Vocês se lembram quando nós estávamos naquela festa de casamento? Lembram quando havia acabado o vinho e os noivos, ou melhor, os organizadores da festa ficaram desesperados? E eu fiz com que a água se transformasse em vinho? Os discípulos automaticamente, sim, lembramos, Senhor. Vocês se lembram da pesca no lago de Genezaré? Aquela pesca maravilhosa, quando vocês haviam achado que não sairia mais peixe, e eu desafiei vocês a lançar as redes no mar, e vocês lançaram. Aí de Pedro, eu lembro, Senhor, eu lembro. Foi no episódio onde eu realmente conheci o Senhor. Vocês se lembram quando nós estávamos chegando naquela cidade chamada Naim, e havia um cortejo, havia um sepultamento que ia acontecer, e eu parei o cortejo e ressuscitei o jovem, o filho daquela viúva. Vocês se lembram daquele leproso? Vocês estavam lá, lembram? E um começa a olhar para o outro e começa a falar, é verdade, nós nos lembramos disso. Lembra, Pedro, quando a sua sogra estava doente e eu fui lá e a curei? Vocês se lembram quando nós estávamos naquele barco e a tempestade começou a açoitar o barco e vocês ficaram desesperados ao ponto de acordar-me? E eu fui lá e acalmei a tempestade. Lembra quando nós chegamos em Gadara e havia aquele gadareno endemoniado e eu expulsei o demônio dele, aquele gadareno que estava causando prejuízo para aqueles homens? Lembra de Cafarnaum, quando eu curei o paralítico, quando eu curei a mulher com sangramento, quando eu ressuscitei a filha de Jairo, quando eu curei os cegos da Galileia e quando eu curei o paralítico de Betesda? E os discípulos estão lá, poxa, é verdade, nossa, quantas coisas nós passamos juntos. Quantas coisas nós passamos juntos. Mas até então os discípulos não entendem onde Jesus quer chegar. Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: até este momento, vocês têm sido espectadores daquilo que eu faço. Até este momento vocês têm constantemente assistido de camarote todas as coisas que eu faço, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês não podem continuar sendo espectadores. Chega um momento onde vocês têm que parar de testemunhar aquilo que vocês ouviram, e vocês precisam se levantar e dar a eles algo para comer. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar aqui. Mas o que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que os discípulos precisavam sair daquela posição de espectador, de ver o mestre fazendo as coisas, e precisavam arregaçar as mangas e começar a ser imitadores do Senhor e fazer as coisas que Jesus fazia. Porque Jesus sabia que o ministério dele tinha um tempo determinado. Estava chegando o momento onde os discípulos deveriam eles mesmos fazer aquilo que eles viam o mestre fazendo. E esse é o objetivo do ensino de Jesus. Nós dizemos que nós estamos em Cristo, não é verdade? Nós dizemos que estamos em Cristo. E se você perguntasse aos discípulos, eles diriam a mesma coisa: estamos com Ele, estamos nele. Nós somos do time dele, e onde Ele vai, a gente vai. O apóstolo João diz, na primeira epístola dele, capítulo 1, verso 2, aliás, capítulo 2, verso 6, ele diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha como é sério isso. Aquele que diz que está em Cristo, tem que sair da posição de espectador, daquele que assiste, daquele que vê de longe, e precisa andar como ele andou. E se esse texto não é suficiente, olha só o que Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. E ele diz mais: fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus, queridos, não se contradiz. Jesus não cai em contradição. Por isso que eu digo para você que o milagre da multiplicação dos pães, e conquanto a gente olha com os olhos fitos para os pães e os peixes,
O que Jesus está estabelecendo ali nos discípulos é o seguinte: chegou a hora de vocês fazerem aquilo que vocês têm me visto fazer. Chegou a hora de vocês saírem da poltrona e assumirem o lugar. João 13, de 15 a 17, olha que interessante, João 13, de 15 a 17. Porque eu lhes dei o exemplo. Isso aqui é quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Eles não entendem nada. Como sempre, Jesus, querido, está todo momento ensinando os discípulos. Jesus não fazia milagres à toa. Jesus não fazia milagres aleatórios. Jesus não fazia as coisas sem propósitos. Tudo que Jesus fazia havia um propósito. Sim, ele cuidava dos necessitados, mas sim, ele também estava estabelecendo princípios, estava demonstrando quem ele era. João 13, de 15 a 17. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior daquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Eu falei para vocês que o objetivo do ensino de Jesus é fazer com que os seus seguidores se tornem seus imitadores. E dentro disso tem 3 coisas que eu quero falar para vocês. A primeira é que o cristão deve sempre seguir o exemplo de Cristo. O cristão deve sempre seguir o exemplo de Cristo. Existe, amados, uma grande quantidade de pessoas que colecionam anos de caminhada cristã. Porém, o máximo que essas pessoas podem dizer é o resultado da sua caminhada. O máximo que elas podem dizer não passa de cultos que estas frequentaram ou de experiências emocionais que elas tiveram durante algum momento de adoração. Pessoas que há anos se dizem cristãs, pessoas que há anos dizem que pertencem a Cristo, mas quando você pergunta para elas o que você pode me dizer sobre a sua vida, sobre a sua experiência com Cristo ressurreto, qual é o resultado, qual é o impacto que Jesus fez na sua vida, o máximo, acredite, o máximo que elas vão conseguir dizer: eu assisti todos os cultos, eu ouvi todas as mensagens, eu participei de momentos de quebrantamento na adoração. Mas a primeira lição dos pães e peixes é que o discípulo, ele deve ser um agente do reino. O discípulo de Jesus não é um telespectador, não é um espectador, não é alguém que senta no banco e fica contemplando de longe. Mas o discípulo de Jesus, como imitador de Jesus, ele é um agente do reino. Ele não fica sentado na arquibancada da vida, contemplando ao longe o que acontece no palco da história. Pelo contrário, são embaixadores de Cristo, são despenseiros do reino. E você sabe o que quer dizer embaixador? Embaixador é alguém que representa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Não tem nada a ver com a gente ficar sentado e dizer: vai tudo bem. Somos embaixadores de Cristo, e ser um embaixador de Cristo não é nada e não é mais e nada menos do que ser um representante do Cristo. E para ser um representante do Cristo, você tem que se parecer com Cristo, você tem que pensar como Cristo, você tem que concordar com Cristo, e você tem que agir como Cristo agiria. Somos embaixadores de Cristo. Mas as Escrituras também dizem, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que nós somos despenseiros do reino. Você sabe o que um despenseiro faz? Um despenseiro, ele é administrador dos recursos. Despenseiro significa que é alguém que administra os recursos. Que recursos? Os meus? Não, os recursos do reino. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que os homens
nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Há uma necessidade aqui. O reino tem que se mover para atender essa necessidade. Há uma dor. O reino tem que se expressar. O reino tem que se mover, porque é disso que se trata o reino dos céus. Alcançar os pequeninos, os que choram, os que sofrem. O reino não pode ficar dentro dessas quatro paredes. Oh, aleluia, glórias, ó Deus. O reino se manifesta e os despenseiros de Deus olham para os recursos do reino, que são recursos inesgotáveis. Amados, isso me faz pensar que nós somos muitas vezes mesquinhos e, como eu posso dizer, pobres de mente. Porque os recursos do reino são infindáveis. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, se eu não me engano, diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você sabe o que quer dizer o alfa e ômega? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Deus está dizendo que antes de mim não existe nada e depois de mim não existe nada. E o que Deus está dizendo quando Ele fala eu sou o alfa e o ômega, Ele está dizendo que tudo que existe está entre o começo e o fim. E eu sou o começo e o fim de todas as coisas. E tudo que existe está contido aqui. E eu sou maior do que todas essas coisas. Os meus recursos são infindáveis. E quando nós nos entendemos como despenseiros do reino, sabendo que o reino de Deus é um reino rico de graça, amor e misericórdia, cura, libertação, transformação. E nós ficamos de longe contemplando milagres bonitinhos, achando que é isso que é o nosso papel. Meus amados, a primeira lição de Jesus... eu esqueci de dizer uma coisa para você. Puxa, eu me lembrei agora. Essa mensagem, queridos, ela tem um público-alvo. Não é para todo mundo. Esta mensagem que eu estou falando para você, ela tem um público-alvo. E o público-alvo dela são cristãos que não estão satisfeitos com a sua experiência cristã. São cristãos que dizem, eu quero mais. Eu quero mais. Não basta isso. Existem dois exemplos. No Novo Testamento existem vários, mas eu peguei dois exemplos que para mim são maravilhosos. O ensino de Jesus ele é progressivo. Os discípulos estão aprendendo, a multiplicação dos pães está acontecendo, e Jesus está ensinando os discípulos, olha, levantem-se, deem vocês eles de comer, vocês precisam se envolver no que eu estou fazendo, vocês precisam participar do que Deus está fazendo, chega de assistir. E parece que o negócio dá certo, porque lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, quando Jesus envia os 72 discípulos, já não era mais 12, eles vão de 2 em 2, e eles entram, eles começam a fazer aquilo que eles viram Jesus fazendo. Eles começam a fazer aquilo que eles viram Jesus, não é mais assistir, não é mais olhar, não é mais ficar, nossa, como é que ele faz isso? Somos nós fazendo, e eles começam a fazer. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, não é peso, ainda que seja difícil. Não há arrependimento, ainda que haja perda. E não há dor, ainda que haja sofrimento. Quando nós fazemos o que Cristo nos chamou para fazer, de verdade, há alegria no coração. Lá em Lucas 10, 17 diz, os 72 voltaram alegres. Eu não acredito que de todas as pessoas que eles visitaram foram receptivas. Algumas devem ter sido grossas, algumas devem ter batido a porta na cara deles, mas não importa. Eles voltaram alegres e disseram ao Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus, tudo aquilo que o Senhor fez lá atrás, nós estamos fazendo. Estamos seguindo a primeira lição dos pães e peixes. Estamos nos tornando seus imitadores. Estamos fazendo como o Senhor fez. O segundo exemplo,
Um exemplo clássico que eu amo muito, o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava lá para retirar a sua água, ela tem um encontro com Jesus, ela acha estranho um judeu falando com ela, pedindo água para ela. Mas Jesus disse a ela: mulher, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, pelo contrário, no seu interior se tornará uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Ela ouve isso, ela ouve o Messias diante dela, prometendo a ela uma água que não cessa. Ela ouve, mas já parou pensar disso? Já parou pensar? Imagina assim, o próprio Jesus, o Senhor de toda a terra, o Senhor que disse haja luz e o sol veio à existência, Ele está diante de você, um pouco menos de 2 metros, talvez 1 metro, e Ele diz para você: eu tenho uma água para te dar, e essa água vai jorrar para a vida eterna, ela vai jorrar dentro de você, incessantemente, ela não vai parar, ela vai matar a sede da sua alma. E ela ouve aquilo, ela fica impactada, e o texto diz que ela deixa o cântaro dela, ela deixa de lado, e ela vai fazer o quê? Vai para casa? Não. Ela vai para a cidade, vai para o povo dela, que muitas vezes até a desprezava pela situação que ela vivia. Ela volta e diz a eles: venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Eu tenho que dizer para vocês, eu tenho um pouco de inveja dessa mulher. Ela teve um encontro com Jesus, em seguida já estava evangelizando. Em seguida já estava compartilhando. Em seguida já estava compartilhando com os outros acerca do que havia acontecido com ela. E o texto diz que esses homens voltam para ver Jesus. Evangelismo explosivo, eficaz. E aí diz, no versículo 42 do capítulo 4, agora, dizem eles a ela, agora cremos não por causa do que você nos disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esse é o Salvador do mundo. Amados, se você ainda não captou a mensagem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no meio da multiplicação dos pães, não fica maravilhado somente com os pães e os peixes sendo multiplicados. Maravilhe-se com Jesus te convidando para fazer parte do que Ele está fazendo. Maravilhe-se, se espante, se empolgue, se apaixone pela ideia de se unir àquilo que Deus está fazendo. Não fique na plateia, olhando para a história, como espectador apenas. Saia dos bancos, entre para o palco e faça o que Jesus quer que você faça. Aí eu sei que você deve estar se perguntando, como é que eu posso fazer algo por Jesus? Como é que eu posso? Será que eu tenho que frequentar um seminário? Será que eu tenho que ser um pastor? Será que eu tenho que ser um músico? Eu tenho que cantar? O que eu faço? Amados, isso é fruto de uma mente muito tacanha. Acreditar que serviço ao reino se restringe a isso que a gente faz aqui. Acreditar que servir a Deus é isso que a gente faz aqui, pelo amor de Deus. O alfa e o ômega é mais criativo do que isso. O que nós fazemos aqui é importantíssimo. Como eu comecei o nosso encontro dizendo, é a adoração coletiva, é o olho no olho. Mas isso aqui nem de longe representa o serviço. Isso é uma das coisas que nós fazemos. Você pode estar se perguntando assim, mas Leandro, como é que eu posso então fazer para ser eficaz, para servir a Jesus? Eu não tenho curso de teologia, eu conheço a Bíblia mal alguns textos, algumas coisas eu não consigo nem entender. Eu não sou uma pessoa muito hábil na fala, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mais uma vez não é nada disso. Não é nada disso. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, ele diz assim, irmãos,
Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe que nós não temos toda essa expertise que nós encontramos por aí. Agora, queridos, quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, eu não acredito, isso aí é o Leandro falando, tá? É minha opinião, o que eu acredito. Não vou estabelecer isso como uma verdade bíblica. Eu não acredito que conquanto Jesus já o soubesse, eu não acredito que Jesus havia agendado fazer a multiplicação dos pães naquele dia, que Jesus falou, na quarta-feira à tarde eu vou fazer uma multiplicação dos pães. Pedrão, pega o calendário aí, abre o Google. O que a gente vai fazer na quarta? Ô Jesus, vamos multiplicar os pães. Maravilha. Está lá no calendário. Não marca nada. Eu não penso que foi isso que aconteceu. Eu penso que Jesus, ele vai ao lugar, a multidão o segue, ele vê a necessidade daquelas pessoas, e ele faz uma coisa impressionante. Ele atende a necessidade deles. Ele atende. Ele atende a necessidade. Aí você vai perguntar assim, como é que eu posso, Leandro, me unir a Jesus? Amado, eu tenho certeza que diariamente você vê oportunidade de serviço na sua frente. Diariamente você vê oportunidade de conversar com alguém. A oportunidade de oferecer algo a alguém. A oportunidade de ouvir alguém. A oportunidade de desviar o seu caminho um pouquinho e dar uma carona para alguém. E os exemplos são ilimitados. Eu não vou ficar aqui dizendo porque eu poderia ficar a noite toda. Mas a questão é, Jesus, ele estava sempre atento às oportunidades. Jesus vai para um canto, ele passa pelo tanque de Betesda, ele vê um homem e ele o cura. Jesus sai do barco, vê uma multidão, eles estão com fome, ele se compadece, cura os seus doentes e ele os alimenta. Ele diz, vocês aí estão esperando o quê para se unir a mim? Meus amados, infelizmente, os cristãos, eu posso falar pelo nosso país, eu não sei pelos de fora, mas os cristãos não são conhecidos pela sua generosidade. Os cristãos não são conhecidos pelo seu grande serviço ao próximo. Infelizmente, não estou dizendo que exatamente esse é o retrato, mas a maioria das pessoas tem uma opinião sobre os cristãos, que eles são preconceituosos, que eles são arrogantes, que só eles vão para o céu, o resto é tudo filho do diabo. Você vê uma necessidade, amado? Una-se a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus estava com os discípulos, vamos pegar o exemplo da pesca. Pesca maravilhosa de Jesus, com Pedro. Pedro, não foi exatamente como aconteceu, mas vamos aqui encenar um diálogo. Pedro virou a Jesus, não tem peixe. O que o senhor vai fazer? Aí Jesus, joga de novo, já fiz. Os peixes estão tudo assim, só esperando a rede. Estão quase pulando no barco. Aí eles entram num barco, aí tem uma tempestade. Jesus, o que o senhor vai fazer? A tempestade vai nos matar. O que o senhor vai fazer? O senhor vai deixar? Jesus vai lá e acalma a tempestade. Aí eles estão passando por Naim, encontram uma viúva enterrando seu filho. Jesus, morreu o filho da mulher, você não vai fazer nada não? O que o senhor vai fazer? Ressuscita o jovem. Aí eles saem do barco, uma multidão cerca, Jesus, o pessoal está doente com fome. Aí Jesus fala, dá Novalgina e pão com mortadela. Não, ele cura e alimenta. Agora, queridos, Jesus começa a entrar no momento com eles, quando Jesus começa a tornar o nosso relacionamento com ele um pouco mais esquisito. Ele começa a dizer para a gente, e aí, o que você vai fazer? Como assim, Jesus? O que você vai fazer? Não, o senhor me chamou aqui para ficar na igreja. Eu sou aqui, eu sou o adorador. Eita, eu sou adorador. Eu sou daqueles que ergue a mão e fica.
Aí Jesus vai para a cruz, ressuscita, diz aos discípulos que não deixassem Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com poder, e o poder é Ele mesmo habitando em nós, é o próprio Cristo habitando em nós. E acredite, adivinha o que Ele está perguntando para nós toda vez que uma necessidade se apresenta diante de nós? Ele diz para mim: Leandro, o que você vai fazer? Aí, ó, tem uma família aí que está sofrendo, você não vai nem tentar entrar em contato com eles e oferecer uma ajuda? Tem um irmão ali que não tem carro para ir para a igreja, tem 4 filhos. Você não vai fazer nada? Tem um irmão aí que não aparece na igreja, só Deus sabe quando. Quando foi a última vez que você ligou? Você não vai fazer nada. E a gente continua assistindo o culto, dizendo: Senhor, você não vai multiplicar os pães? Jesus vira para nós e falou: deem-lhes vocês de comer. Porque deem-lhes vocês de comer não é um item único. Jesus não chamou a igreja para alimentar os famintos apenas. Isso é apenas um símbolo de uma necessidade humana que precisa ser suprida. Então, deem-lhes de comer, deem-lhes de beber, deem-lhes de abraçar, deem-lhes de ouvir, deem-lhes de chorar, deem-lhes de morar, deem-lhes de vestir. Façam alguma coisa. Não sejam apenas ouvintes. Não sejam apenas ouvintes, em nome de Jesus. Segunda coisa que significa se tornar imitador de Jesus, o que isso quer dizer para mim? Você pode pegar água para mim, por favor? Você sabe o que significa? Você sabe o que significa atrofia muscular? Atrofia muscular. Já ouviu falar nesse termo? Como eu não sou o Romário, eu vou ler. Eu não preciso decorar. Atrofia muscular é a redução do volume do músculo. Trata-se da perda de volume e o enfraquecimento muscular devido à diminuição do tamanho das células. Você sabe por que acontece a atrofia muscular? Mais uma vez, eu não sou Romário, eu vou ler. Eu não tenho obrigação de decorar. A causa da atrofia muscular deve-se ao desuso, à falta de atividade física. Ou seja, os músculos não são usados o suficiente. Se você não usa, atrofia. Se você não usa, não serve para mais nada. Agora o que eu quero dizer para você é que se você optar por apenas ser um ouvinte, uma pessoa que assiste de longe o que está acontecendo, você vai enfrentar uma atrofia espiritual. A sua vida cristã vai se tornar tacanha, pequena, mirrada e, desculpa dizer, medíocre. A sua vida espiritual vai se resumir a assistir culto e levantar a mão e dizer: eita! Assim como o músculo, uma vida espiritual pode atrofiar. E você sabe o que acontece quando uma pessoa tem uma vida espiritual atrofiada? Apesar de Cristo dizer: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, pessoas com esse perfil, o que normalmente você percebe delas são pessoas sempre precisando de ajuda. Não tem nada demais em você precisar de ajuda. Eu muitas vezes preciso de ajuda. Às vezes eu ligo para o Cleberson: Cleberson, preciso de um parafuso aqui na minha parede. Às vezes eu falo assim: Mauricião, me ajuda com aquilo ali. E, Vetão, quantos irmãos me ajudam muito. Mas os irmãos que têm a vida espiritual atrofiada pelo desuso, pela falta da prática, pela falta da vivência, são pessoas que vivem sempre uma vida espiritual medíocre, são sempre precisando de ajuda, estão sempre encolhidos: me ajuda, ora por mim, ai, não estou gostando, eu não estou conseguindo, ai, está difícil. Por quê? Porque a vida deles gira em torno deles mesmos.
E uma vida espiritual que não é produtiva, ela não cresce, ela não se fortalece, ela se torna tacanha, medíocre, atrofiada. Esses dias eu tive o privilégio de receber na minha casa a irmã Noêmia, aquela missionária que ministrou aqui. E, acredite vocês, foi sábado? Nós passamos um sábado conversando. Regina, ela ficou falando as coisas da África, eu nem precisei ficar perguntando. A irmã quer um café? Quero. Aí levava o café, no meio do café ela contava o mistério da África. A irmã quer uma água? Quero. Antes que eu pudesse pegar água, já estava ela contando outra coisa. E nós fomos bebendo daquela experiência. E aí eu comecei a ver, poxa, tantas coisas que aquela irmã vivenciou. Irmãos, eu não vou contar para vocês aqui, mas tanta dificuldade que eu ficava na minha cabeça. Como que essa mulher tá louca para voltar para lá? De verdade. Se fosse eu dizer, Senhor Jesus, é um livramento, eu fico aqui. Não é. Angustiada, conversa com a Noêmia. Louca para voltar para lá. Só para resumir, ela disse, Leandro, nós tivemos lá foi furacão? Ciclone. Nós tivemos um ciclone, matou um monte de gente, destruiu a casa de todo mundo. Depois do ciclone, ele mexeu com o clima, tivemos uma seca, não tinha comida. Depois da seca veio o Covid. Imagina como é que eles não estão. E eu tô louca para voltar para lá. Aí você fala, a irmã tá doida. A irmã quer voltar por causa da família. Não. É o ministério dela, é o trabalho dela. Ela ouviu Jesus dizer, dei-lhes você de comer. E ela falou, eu tenho que voltar por quê? Porque Jesus mandou eu dar para eles de comer. Eu tenho que fazer. Eu já estou envolvida com isso. Envolvida. Aí você pega, coloca uma pessoa dessa envergadura, dessa experiência. Não que ela seja perfeita. Ninguém é perfeito. Mas a pessoa que está atuante, servindo. Coloca uma pessoa de uma espiritualidade tacanha, medíocre, que fica só assistindo o culto. Só isso que faz. Não serve ninguém, não ajuda ninguém, não ora por ninguém, não conversa com ninguém, não liga para ninguém. Essa aqui tem infinitamente muito mais problemas do que esta. Qual das duas é mais feliz? Qual das duas é mais feliz? Terceira coisa. Se você não se perguntou ainda, eu vou colocar essa pulga na sua orelha, atrás da sua orelha. Você não acha que é demais que Jesus venha pedir aos discípulos para alimentar a multidão? Vamos falar sério. Jesus deve estar brincando, né? Ou Jesus é terrível em matemática. Porque meros poucos peixes e pães não vão alimentar a multidão. Aliás, eu não sei se aqueles pães, aqueles peixes seriam o suficiente para me satisfazer num dia de fome. Já pensou? Um patezinho de sardinha e uns pães, Rô? Será que Jesus estava falando sério? Queridos, a terceira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, que embora Jesus estivesse convidando os discípulos, chamando os discípulos para servir, para alimentá-los, tinha uma coisa especial lá. Jesus está dizendo o seguinte, ó, vamos alimentá-los vocês. E vocês conseguem. Como a gente consegue? Porque eu estou aqui. É só por isso que vocês conseguem. Não entendam convite ou convocação de Jesus para o serviço como uma independência para você fazer o que você quer, quando você quiser, a hora que você quiser. Porque existe um pré-requisito. Você tem que estar nele. Você tem que estar em Jesus, ele tem que estar envolvido, ele tem que estar no projeto. Jesus tem que estar no meio, você tem que estar em Jesus. João capítulo 15, verso 5, ele diz, é o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, ou quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês vão alimentar essa multidão? Vão. Mas por uma única razão, porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui.
Queridos, o serviço a Cristo é pelo Cristo, através do Cristo, é com Cristo, é para Cristo. O serviço a Deus é com Deus. Ninguém se aventura no serviço a Deus de livre e espontânea vontade, com seus livres recursos, com a sua única só com a sua capacidade. Nós podemos. O serviço a Cristo é através de Cristo, porque diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. É por Ele e é para Ele todas as coisas. A lição, ou as lições dos pães e peixe, diz para nós que nós sim alimentamos multidões. Se Jesus estiver no meio, alimenta sim. Se Jesus está no projeto, a gente alimenta a multidão, porque é Ele quem multiplica. Não somos nós. Não somos nós. Quarto e último. Isso para mim é fantástico. Existe um certo perigo neste aqui. O serviço a Cristo é um privilégio. Mas lembre-se, o objetivo não é você. O objetivo é o próximo. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque existem pessoas que fazem do serviço a Cristo um serviço a si mesmas. Que fazem do ministério o seu próprio reinado. Se nomeiam, se proclamam reis. Colocam o nome é para Cristo, colocam o título é para Deus, mas no fundo as suas práticas denunciam que o serviço é simplesmente para massagear o seu ego, é um lugar onde ela exerce o seu poder sobre os outros. Quando os discípulos foram chamados por Jesus para alimentar aquelas pessoas, Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão arregaçar as mangas, vocês vão ter o privilégio de colocar a mão na cesta e tirar pão e peixe a dar com pau e doido. Vão dar pão e peixe para todo mundo. Vocês vão puxar um, vai vir três. Mas não se deixem embebedar pelo poder. Não se deixem que o poder tome conta do coração de vocês e se achem os ungidões. Lembre-se, isso que nós fazemos é para suprir os pequeninos do Pai que estão com fome e precisam comer. Se você acha que é exagero, eu vou falar uma coisa para você. Uma vez, eu estava num determinado lugar, há alguns anos isso aí, e eu vi uma pessoa falando sobre um determinado pastor. E ela dizia assim: esse pastor ele é isso, esse pastor é aquilo, esse pastor tem esse poder, esse pastor é ungidão. Dizendo, esse pastor ora acontece. Eu lá só ouvindo. Aí ela disse assim, eu estava lá. Ela disse assim, no começo do ministério, Rafael, esse pastor até orava a Deus para que Deus curasse as pessoas. Mas ele chegou num nível, ele chegou numa estatura, ele chegou num patamar, onde ele nem mais precisa orar a Deus, basta ele olhar, as pessoas são curadas. Eita! Quando o ministério se torna a promoção do eu, quando o ministério se torna a promoção do ministério, quando o ministério se torna a promoção do pastor, da pastora, do bispo, da igreja, do grupo, da placa, Jesus já deixou isso faz tempo. Não tem nada a ver com Jesus mais. Pode ir embora que o negócio já era. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não responda em voz alta. Não erga sua mão e não se manifeste. Apenas no seu coração. Você ama Deus? Você ama Deus? Essa é uma afirmação muito séria. Porque Deus não entende amor do jeito que você e eu entendemos o amor. Para Deus, amor não é um sentimento.
Não, não. Amor não é um sentimento. Eu amo a minha esposa. Eu só dou uns tapas nela de vez em quando, mas eu amo a minha esposa. Eu posso até bater, mas eu amo ela. Para Deus, o amor não é um sentimento. Para Deus, amor são ações. Ações. Se você duvida de mim, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos. Olha, João era pastor mesmo, né? João era pastor. Filhinhos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se você não age, você não ama. A despeito do que você possa dizer, Deus não entende amor como você entende. Eu não sei se você já alguma vez olhou para a cruz de Cristo, se viu nela crucificado com o seu Senhor, como diz lá em Gálatas, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é? Lá em Gálatas. Mas se você olha para a cruz de Cristo, amado, se você olha para a cruz de Cristo, e você diz, eu amo essa cruz, ainda que ela seja o símbolo daquele que morreu, um símbolo de maldição, da morte, do pecado, eu amo porque foi nela que os meus pecados foram pagos. Se você ama, e se você tem alguma idade, talvez um pouco parecida com a minha, você se lembra da canção que diz, a mensagem da cruz. Se você não conhece, Theo, se você não conhece, Theo, eu vou ler para você. Rude cruz se erguiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas contemplo essa cruz, por nela Jesus deu a vida, por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por coroa trocar. Desta glória dos céus, o Cordeiro de Deus, no Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de ter.